Olha, pessoal, nós estamos recebendo hoje no programa o Rodrigo de Duda. Rodrigo é ex-secretário executivo de obras de Limoeiro, foi licenciado, afastado do cargo por conta da aproximação da política, e o Rodrigo pensa mais uma vez em disputar, a Câmara de Vereadores. Rodrigo, como é que está a sua vida depois desse afastamento? E fala aí dessa sua ideia pela frente. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural FM, em especial o povo querido de Limoeiro. Gonçalves, a minha vida ela deu uma reviravolta muito grande, né? A gente vinha num pique frenético, muito acelerado. Era de manhã, tarde e noite se dedicando à minha cidade, se dedicando à minha equipe, dedicando ao ideal político do prefeito Joãozinho de querer fazer sempre o melhor por quem mais precisa. Hoje eu estou numa situação bem diferente, estou há 90 dias desempregado, estou esperando aí ver se recebo 3 férias e também tem a multa rescisória, né? Para que eu possa colocar minhas contas em dias e poder tocar meu barco. Quer dizer, você não recebeu um centavo depois que foi afastado? Não, recebi uma férias, né? Faltam mais 2, mas enfim. Em termos de profissão, agora eu estou desempregado, a pandemia também causou danos aí aos comerciantes e empresários. Difícil até para a gente pedir emprego ou botar um próprio negócio para a gente tentar se movimentar. Mas, mais do que Deus ninguém, a gente vai superando um dia após o outro. E lá na frente todo mundo vai voltar a sorrir. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Você poderia estar no cargo ainda, né, Rodrigo? Poderia ter sido diminuída a função, né? Mas a gente sabe que muita gente faz pressão por ciúmes, muita gente faz pressão por vontade política de não deixar outros crescerem ou aparecerem. Então, para não criar um mal-estar dentro do grupo, foi recomendado que eu fosse afastado em definitivo. E eu respeito isso aí, a gente às vezes pode até não aceitar, mas a gente respeita. Eu espero que lá na frente essas pessoas que têm a ambição, elas aprendam a dividir o pão, não fiquem só querendo o pão só para elas. Quer dizer que gente do grupo pediu a Joãozinho que lhe afastasse do grupo no momento? A gente sabe que sim, o prefeito pode afirmar que não e a gente vai ter que respeitar. E eu vou estar sempre do lado dele porque foram 3 anos e 3 meses me dedicando com uma equipe de trabalho formidável, pais de famílias que ganhavam um salário mínimo. Chegamos a passar o mês de dezembro, 13º e janeiro como voluntários. E a minha secretaria, meus amigos, meus irmãos, foi uma das secretarias também que tiveram atraso no salário. E os meninos nunca deixaram de estar do meu lado, mesmo na hora que eu perguntei a eles: gente, eu não sou mais secretário, eu sou voluntário. Vocês podem me deixar seguir aqui junto com vocês? E eles disseram: não, você sempre vai ser o nosso chefe do coração, então fica com a gente, por favor. Então, naquele momento, eu me emocionei, segui como voluntário. Eles seguiram com os salários, naquele período estavam em atraso. Hoje, graças a Deus, está tudo certinho. Isso foi em 2018. E, graças a Deus, a gente não deixou nunca de dar assistência às pessoas. Jamais. Então, é por essas pessoas que hoje eu vou lutar. Vou tentar um cargo na Câmara, se for pela vontade divina, se for pela aceitação popular. Eu vou lutar pelo reajuste salarial de todos os contratados do município, porque esses caras, não é que os efetivos não mereçam, mas eles têm mais estabilidade. Os contratados, geralmente, quando sai prefeito, eles todos são exonerados. Então, são 4 anos sem férias, se dedicando para as pessoas. Eu acho que eles têm que ter um reconhecimento diferente. Eu vou lutar por isso na Câmara. Uma das coisas que eu vou lutar é a valorização dos trabalhadores e a gente vai lutar também pelo aparelhamento da máquina pública. A gente vê que eu vi necessidades em muitas comunidades e eu tinha as ideias de fazer alguma coisa e não conseguia, porque muitas vezes a nossa secretaria não dispunha de algum equipamento. Você disse, inclusive, que as condições de hoje é bem melhor do que as que ofertavam para você na época, né? Na realidade, Gonçalves, eu nunca fui de estar no pé do prefeito aperreando ele por nada. Geralmente chegava o problema e João eu tenho certeza que ele ainda tem uma grande confiança em mim, e muitas pessoas da cidade também, que quando ligava para mim, já ligava imaginando que eu seria a salvação. E muitas coisas em Limoeiro eu não consegui fazer, porque eu não tive uma estrutura mecânica que eu precisava.
não tive condições físicas também. E logo de cara eu já peço desculpa a muita gente que eu porventura não pude chegar. Perdão, pessoas. Perdão, famílias. Sei que vocês me viam na sua rua, me mostravam um problema e eu não conseguia resolver. Pessoas lá do Santana, do Morada Nova, pessoas, me desculpem, pessoas da Serra. Fiz o que pude e o que não pude para atingir nesses 3 anos e 3 meses. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muitos agradecimentos, muitos parabéns para a minha equipe, porque quando eu acertava era Os eles. elogios chegavam aqui sempre a sua pessoa, né? Graças a Deus, e eu sempre retribuo isso a Deus e aqueles meninos que me ajudavam, porque sem Deus e sem aqueles caras, nada poderia ter sido feito. Então, assim, eu ignoro qualquer tipo de ciumeira política, eu ignoro qualquer tipo de discurso eleitoreiro. Eu valorizo aqueles caras, porque quando o cara tenta falar mal de mim, ele está atingindo aquelas pessoas tão humildes. Então, para eu não tocar num calo de vereadores, eu prefiro ficar em silêncio de vereadores e voltar para cá. As condições hoje são diferentes da minha época. Você vê, a gente passou pelo momento junino dessa pandemia. Você vê que a cidade não teve festa, não teve nenhuma preparação. Ano passado, com 1/3 do que existe hoje dentro da Secretaria de Obras, a gente preparou toda a cidade com o maior prazer. Eu não me omiti em nenhum minuto de atender aos pedidos da Prefeitura, de Dona Fabíola, uma secretária extraordinária, uma mãe, um coração fabuloso, ideais e ideias futurísticas muito boas. Muita gente às vezes não entende, mas ela nunca quis o mal da cidade e nunca quer, eu sei disso. Eu trabalhei, eu sei. Me dava todas as condições do mundo para eu poder exercer minhas funções, mas a prefeitura estava limitada financeiramente. Hoje, se as condições são outras aí com esses recursos que estão chegando, graças a Deus estão sendo transformados em máquinas alugadas, em pessoal na rua. Então a gente tem que ajudar Jacó, que inclusive foi um cara que eu descobri em 2017 com potencial, botei do meu lado e disse: Jacó, e você, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, tomar conta da cidade. E Jacó, um parceiro, irmão, topou essa parada e juntos a gente começou. E logo chegou a obrigação da iluminação pública, que também era comigo. Eu disse: Jacó, tu na iluminação e eu na rua, vamos embora. E através de ciúme afastaram o Jacó da minha secretaria. E na hora que eu saí, graças a Deus, Jacó não é político, Léo também não é político. As condições para eles estão chegando, porém, eles estão pressionados pelos vereadores, porque enquanto eu fazia a humanização do atendimento, hoje eles muitas vezes querem fazer essa humanização, mas estão sendo pressionados pelos vereadores a fazer coisas para eles. E isso está comprometendo aí um pouco o serviço deles. Quer dizer que eles estão sendo obrigados, ou seja, estão recebendo chamado de atender aos vereadores, né? As pessoas que são dos vereadores, e isso atrapalha a cidade. Na minha opinião, eu não sei como é que está lá a situação. Eu sei que na minha época eu humanizei a Secretaria de Obras. Eu me dava bem com todos os vereadores da oposição em situação, porém, por causa do reconhecimento popular, o pessoal ficava enciumado. Você começou a ser injustiçado. Aí, através dessa ciumeira política, eu comecei a ser injustiçado, vamos dizer assim, como você mesmo. Em algum momento você tentou deixar a gestão, não estava sem coragem de enfrentar? Gonçalves, eu acredito desde o início que você, quando topa uma parada dessa, você tem que ser homem para ir até o final do que você foi designado a fazer. Exato, eu ia falar outra palavra, mas essa daí se encaixa perfeitamente. Joãozinho confirmou em mim a tarefa no dia 30 de dezembro de 2016, um dia antes da virada de ano. Tá, no dia 1 de janeiro já está trabalhando. E eu topei na hora e botei a cara para frente. Volto a dizer, tive o apoio da população, principalmente das pessoas esclarecidas. Elas entenderam a minha forma de trabalho, entenderam minhas limitações, sempre nos ajudando. Então, assim, eu acredito que teve horas que a gente se desestimulava, certo? Porque não é fácil tu sair de casa, feito eu sair de casa cedinho da manhã, chegar em casa de 10, 11 da noite, e no outro dia, quando ligar o rádio para anotar o pedido das pessoas, aí enquanto estava falando no rádio, escutando no rádio, chegava uma mensagem:
de uma injustiça de um vereador que queria fazer isso, mas rapaz, eu tô com uma programação aqui assim, ou então da falta de material que eu não tinha. Ele não fez isso porque ele quer prejudicar onde é que eu queria prejudicar determinadas pessoas. Deus o livre. Amanhã ou depois eu tenho um pai extraordinário, uma mãe formidável, eu tenho uma família para zelar, honrar. Se não for de ser vereador, se não for de ser mais um funcionário público, que eu vou correr dignamente para ganhar meu pão, eu não vou ficar de vício não. Agora, danado é você fazer tudo isso, se dedicar ao máximo para atender os anseios da população, e muita gente com interesses próprios, políticos próprios, tentar lhe defamar, lhe denegrir, manchar uma história que você e sua família têm dentro da cidade. Então, assim, Duda do Banco do Brasil é uma bandeira. Rodrigo de Duda é uma bandeirinha bem pequenininha, mas é uma honra tão grande carregar o nome do meu pai como sobrenome meu, que quando eu via alguém falar mal de mim, eu dizia, poxa vida, tá falando de tabela de mim e do meu pai. E eu botar meu nome em jogo, botar meu nome na rua, para uma pessoa que vivia fazendo coisas erradas, falar mal de mim, isso doía. Então hoje eu resolvi ser candidato, não tenho nada contra ninguém, pelo contrário, tenho ideias, vejo meninos bons também querendo ser candidato. Dia desse eu estava escutando um rapaz, Paulo Emílio, ideias extraordinárias, Dr. Márcio Pimentel, ideias extraordinárias, aquele Diego da Lapon, Geraldo Muniz, tanta gente boa aí com ideias muito legais, e eu também estou com uma mente cheia de ideias, e uma delas logo é deixar a máquina pública seca, enxuta, botar realmente quem precisa e merece e sabe trabalhar, ao invés de estar inchando a máquina com cargos políticos e ainda depois atrapalhar a gestão, andar e se fazer de santo. Então, essas coisas têm que acabar. Está na hora de Limoeiro olhar com os olhos diferentes. Eu vou subir no palanque com um bocado dessas pessoas. Não vou mudar minha linha de discurso, não vou mudar minha linha de pensamento. Hoje eu estou no PP, estou na base do prefeito, vou trabalhar para ele. Se eu tiver a chance de ser vereador, ele vai ter um vereador do lado, não vai ter um sanguessuga, porque eu acho que a gente tem que deixar o prefeito trabalhar, dando condições a ele de trabalhar e limitando a ele também algumas coisas. O prefeito tem que saber sempre que ele tem uma Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores tem que saber que a prefeitura não é dele, para ele estar fazendo dela cabine de emprego político. Então, Gonçalves, eu posso falar aqui também de algumas coisas que fizemos na secretaria, coisas básicas, mas de grande relevância para a sociedade. Quando a gente chegou àquele beco de George da Gráfica, que era um esgoto a céu aberto, triste, aquele beco do Moraes de Silva, aquela estradinha ali da pracinha de Gamileira, até lá na frente, perto de Dara da Pamonha, só passava ali moto. Eu não gastei R$1 da prefeitura. Eu, seu Valdemir e seu Bill Duarte, botei R$1.200 do meu bolso de estaca e paguei do meu bolso também o trabalhador junto com o seu Valdemir, e a gente refez as cercas dele e hoje passa carro lá. E foi uma coisinha simples, mas que beneficiou tanto aquela localidade, e a preço zero para a prefeitura, não precisou indenizar ninguém. Seu Valdemir e seu Bill Duarte, muito obrigado pela ajuda que o senhor deu, não para mim, mas para a comunidade de Gamileira. Tem outras coisas aqui, parcerias com entidades, polícia militar, a gente tomava conta do quartel, tomava conta do hospital, da delegacia, do Pro-Rural, de tantos e tantos PSFs, escolas. A gente era 1000, com 22 homens para tomar conta dessa cidade, e nunca cheguei no rádio, eu nunca cheguei na casa de João para me lamentar disso não. Se hoje a estrutura é outra, Deus é mais. Graças a Deus eu tenho que torcer pelo bem da minha cidade. Mas na minha época, com a estrutura um pouquinho limitada, eu não tinha que estar chorando não, tinha que estar tentando resolver as coisas. E, no mais, dizer à população de Limoeiro que muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e pelos meus meninos da infraestrutura nesses 3 anos e 3 meses que trabalhei ao lado de vocês. Vocês sempre me mostraram onde estavam os problemas, e sempre que pude, tentei ao máximo fazer de mim para resolver esses problemas, dar de mim para resolver esses problemas. Eu queria agradecer muito, do fundo do coração, a vocês, limoeirenses, e que se for da vontade de Deus, que se for da vontade popular, se eu tiver uma chance de poder representá-los, eu quero representar com a mesma vontade, com a mesma dinâmica, empenho, capacidade de conversa que eu tive nesses 3 anos e 3 meses. Fica aí para vocês mais uma opção
Fica aí para vocês mais um nome legal no meio de tantas outras pessoas legais que tem aí também disputando. Escolham pela capacidade, votem por quem realmente merece e vejamos lá na frente que isso vai gerar bons frutos para nós. Queria agradecer, Gonçalves, a minha família, meu pai, Duda do Banco, minha mãe Isabel, minha esposa Rosânia, mandar um cheirão para minhas duas filhas, Maria Laura e Ana Júlia. Dizer que sem vocês a gente não é nada. E é vocês quem dava todo o estímulo do mundo para a gente todo dia sair, encarando um novo desafio e vencendo mais um obstáculo. De coração mesmo, povo de Limoeiro, obrigado por tudo e a gente vai se ver, se Deus quiser.